Olá, tudo bem, senhor cliente? Você está agora no evento de Águas, mas ao mesmo tempo aqui em São Leopoldo, no nosso laboratório de inovação. E eu sou o Christian Gironasso, trabalho com desenvolvimento de mercado de Leonardo e tenho aqui o meu par também, o Gustavo, que trabalha também com esse desenvolvimento aqui no Rio Grande do Sul. E ele vai explicar para a gente um caso que tem muito interesse para vocês. Como que vocês poderiam utilizar Machine Learning, IoT, essas tecnologias para reduzir o consumo de energia das suas redes? Gustavo, conta aí pro pessoal. E aí, tudo bem, pessoal? Bem-vindos. Então, nós, dentro de um dos programas de inovação que nós temos aqui no laboratório, o InnoWix, nós recebemos um desafio de um cliente nosso chamado Egea, onde o nosso objetivo era garantir o abastecimento de uma determinada região, no caso a região de Búzios, reduzindo o consumo de energia na época de alta temporada, ou seja, os números de pessoas, o número de pessoas que estão naquela área fora da temporada são em torno de 300 mil, se não me engano, mas quando na alta temporada nós temos em torno de 2 milhões de pessoas. Como garantir o abastecimento de água reduzindo o consumo de energia? Então, apenas para exemplificar aqui imagine que nós temos o nosso reservatório de água e nós temos as nossas bombas que iniciam o processo de envio de água, certo? Um dos primeiros pontos que identificamos que a partir do momento que nós começamos a bombear a água aqui, nós temos uma determinada pressão. Mas quando a gente mede essa outra pressão numa segunda bomba, a gente vê que essa pressão já é um pouco menor, ou seja, nós já conseguimos identificar alguns vazamentos nessa tubulação. O que também ocorre no restante dessa malha. Gustavo, conta um pouquinho como foi a solução, como foi criar isso aí. Então, Christian, basicamente o que a gente fez? A gente utilizou os dados fornecidos por esses pontos de bombeamento e leitura de pressão, utilizou dados de temperatura, dados de umidade, ou seja, dados do clima, dados também sazonais, ou seja, em que dia da semana estamos, qual é a hora do dia, qual é a semana do mês, qual é o mês do ano, dados muito precisos para que a gente alimentasse o nosso algoritmo de Machine Learning, ou seja, nós utilizamos Machine Learning combinado com IoT para fazer um dashboard, onde esse dashboard conseguia nos mostrar o momento exato onde nós deveríamos começar o ligamento dos motores. Por que isso? E com isso, você religando o motor com uma curva menos brusca, vamos dizer assim, você conseguia economizar essa energia, certo? Exatamente. Esse era o ponto principal. Porque esse ligamento dos motores, ele é feito num curto espaço de tempo para garantir que a pressão enviada, ou seja, a pressão inicial, seja a mesma pressão no ponto mediano e ao mesmo tempo seja a mesma pressão no final da linha. O que isso significa? Que para manter isso, essa curva de ligamento dos motores ela era muito alta, o que aumentava muito o consumo de energia. O que a gente fez foi usar esses dados para predizer quando que os motores poderiam começar a ser ligados, o que garantiria um consumo menor de energia. Muito legal. E eu sei que o InnoWix é um programa que promove a inovação e ele tende a criar essas provas de conceito, né? Sim. Quanto tempo vocês demoraram para fazer esse projeto, Gustavo? 30 dias. 30 dias? 30 dias nós iniciamos uma análise do problema. A primeira semana, normalmente, a gente faz uma fase de entendimento. A segunda semana, a gente faz o design. E a semana seguinte, a gente faz proposta de solução e prototipação. Uptime is always better than downtime, especially if you run a utilities company that owns and operates complex equipment. A big part of your job is ensuring that your equipment has the best possible performance and availability. Your profitability and survival depend on it. To optimize your maintenance strategies, you need to use the sensor and condition data of connected assets, which will also help you identify and prevent failures before they occur. How? By managing and sharing asset-related information on a central platform. Say hello to SAP Leonardo Industry Innovation Kits, designed to help accelerate solving critical industry problems with repeatable integrated capabilities and innovation services. Sourced from SAP's portfolio of powerful solutions for analytics,
the Internet of Things, machine learning, big data, blockchain, data intelligence, and SAP Cloud Platform. Here's how it works. Data from sensors installed inside the equipment is shared with IoT solutions from SAP. The operational insights generated from analyzing this data allow you to reduce power outages, decrease maintenance effort and cost, improve overall equipment effectiveness, and increase customer satisfaction. All good things. And there are other benefits for utilities companies that face the challenges of managing expensive and critical assets, like reducing maintenance work and costs that jeopardize overall profitability, maximizing the value of energy generation and distribution processes, and meeting high customer expectations for guaranteed asset availability and performance. No matter what your needs are, SAP has you covered. There's no denying it. Your business depends on reliable equipment performance and availability. So up your uptime and down your downtime with SAP Leonardo. To learn more about how SAP Leonardo can help your utilities company flourish, go to sap.com/Leonardo.